Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, a diferença entre o justo e o ímpio. Mas antes da nossa meditação, eu gostaria de deixar um convite para você. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos em oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira, às 19h30. Ou então, na quarta-feira, às 15 horas, nós temos a Tarde da Bênção. Na quinta-feira, nós reunimos às 20 horas em células, que são as reuniões que acontecem nos lares. O que são as células? São grupos familiares que reúne nos lares com a finalidade de estudar a palavra de Deus e também orar uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um destes grupos, entre em contato conosco. Nós vamos encaminhar você para um grupo mais próximo da sua casa. O nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. E no domingo nós temos duas reuniões, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino da palavra de Deus, a escola bíblica dominical. E à noite, às 19 horas, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Muito bem, como já anunciamos, eu quero estar pensando com você sobre a diferença entre o justo e o ímpio, ou seja, aquela pessoa que escolhe, segundo o que a Bíblia ensina. O justo é aquele que faz aliança com um Deus justo, e o ímpio é aquele que resolve dirigir o seu próprio caminho e centrado em si mesmo, ou então no arqui-inimigo, ou seja, uma situação em que ele torna-se uma pessoa voltada para si. Então, aquele que é cristocêntrico e aquele que é antropocêntrico, ou seja, voltado para o homem em si. E eu quero pensar com você sobre isso lendo o Salmo de número 1, que diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Como é a vida do justo e a vida do ímpio. Mas acontece que estas descrições aqui, às vezes, incomoda aquele que está trilhando o caminho de Deus, porque às vezes a pessoa, ela tem uma visão de que o reino de Deus, ele termina, ou então é só para essa dimensão. Mas o reino de Deus, ele não é só para essa dimensão. É para a outra vida pós-morte, a qual a Bíblia descreve que todos nós vamos ressuscitar. Independente se a pessoa é justa ou se ela segue o caminho da perversidade. A Bíblia diz que todos haveremos de ressuscitar, uns para o descanso eterno e outros para o juízo eterno. Ou seja, isso significa que aquela pessoa que escolhe andar com Deus, aqui mesmo nessa baixa terra, ela tem já os frutos da sua semeadura. Em contrapartida, aquele que vive numa vida fora dos padrões de Deus, ela está sujeita às intempéries. Mas, às vezes, a pessoa
que faz as maiores atrocidades e ela consegue driblar os tribunais humanos. Elas não são punidas, elas fazem, coisas horrorosas e elas passam, e às vezes o justo, na sua questionamento, na sua inquietação, esta pessoa vai dizer o seguinte: olha, como pode ser isso? Sendo que eu levo uma vida reta, uma vida santa, uma vida ilibada, e esta pessoa que faz esses horrores aí, ela tem saúde, ela tem dinheiro, ela tem tudo nas suas mãos. Esta é uma indagação de muitas pessoas, mas que acontece ainda hoje e aconteceu no passado. Eu quero ler a escritura que encontra em Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 13, que os contemporâneos do ministério de Malaquias, eles começaram a mesmo colocar em dúvida se realmente aquilo que o Senhor falou na palavra dele é verdade. Ouça bem o que irei ler. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falaram uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele, para que os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia em que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essas escrituras aqui, elas trazem à baila o sentimento destas pessoas contemporâneas do ministério de Malaquias. E eles colocaram em xeque, em dúvida, será mesmo que estas verdades que Deus fala na sua palavra, que o justo é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que o justo ele será poupado, que o justo será abençoado, que o justo ele terá isto, terá aquilo, será que realmente Deus está cuidando dos céus? Então isso foi colocado e Deus teve estas murmúrios, esse burburinho, essa reclamação dos israelitas como um insulto à sua justiça, ao seu amor, a sua proposta para o povo que o servia. Porque eles faziam uma pergunta: será que eles estavam, Senhora, inútil é servir a Deus? Não, nós estamos. E todas as pessoas que servem a Deus pensando simplesmente nessa dimensão, às vezes ele tem esta concepção de Deus. Mas, na verdade, estas pessoas e muitos outros que estão decepcionados, estão frustradas e que estão fazendo estas mesmas perguntas porque elas servem a Deus. Na verdade, elas não servem a Deus, elas servem a si mesmas. Elas buscam a Deus tipo uma barganha, uma troca. Por isso que eles estavam dizendo: inútil é servir a Deus. Porque eles estavam dando X para receber Y. Eles estavam oferecendo, mas na verdade o seu olhar não estava para o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eles estavam de olhos nas mãos de Deus.
Eles não estavam de olho, com o olhar voltado para o coração de Deus, se as suas atitudes, se aquilo que eles estavam fazendo realmente estava agradando a Deus. Se você ler esse texto que antecede aqui, nós vamos ver que era exigido que eles comparecessem diante de Deus com as suas ofertas, mas eles escolhiam a oferta, o boi, mancos, aleijado, cego, e eles esperavam dar e recebendo de Deus algo assim, mas eles estavam querendo fazer uma troca, uma barganha. E assim muitas pessoas hoje, sabe, elas estão, na verdade, elas não estão adorando a Deus. Elas não amam a Deus, elas estão, mas aquela pessoa que realmente ela serve a Deus, ela não vai para ser servida. Ela tem de Deus essa graça, ela tem de Deus a resposta, ela tem de Deus a bênção, ela tem de Deus as dádivas, mas primeiro ela vai adorar a Deus, ela vai dar de si. E aí nós lemos a palavra do Senhor, onde nós encontramos esses viés, esse entendimento, E eu estou aqui para te dizer que aquilo que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Agora depende, porque Deus sonda o nosso coração. E aí nós vamos ler na Bíblia que o justo, ele é como uma árvore plantada, e tudo que ele fizer vai ser bem sucedido. O seu prazer está em meditar na lei do Senhor, o seu prazer está servindo a Deus, praticando aquilo que é reto. Em contrapartida, o perverso, ele tem prazer em sentar na roda dos escarnecedores, ele se detém no caminho dos pecadores, e ele não vai prosperar no aspecto, porque a prosperidade proposta por Deus, ela é além daquilo que é material. Aliás, a vida, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, tudo aquilo que é material, aquilo que as mãos não podem pegar, aquilo que o dinheiro não pode comprar, é de mais valor. Como a amizade, relacionamento, respeito, a moral, a integridade, a reputação. Isso tem muito mais valor. Não tem dinheiro que paga essas coisas. Mas aquele que serve a Deus em troca, em barganha, ele vai viver uma vida frustrada, porque na verdade ele não serve a Deus. Ele não entendeu a proposta de Deus, ele está servindo a si mesmo. Eu dou X para receber. Por isso que há esses desafios deste evangelho que tem esse viés aonde as pessoas propõem, olha, você vai dar 10 que você vai receber 100. E é um equívoco. Porque se fosse assim, ele não ia nem falar para as pessoas, ele mesmo ia colocar 10 e ele mesmo ia receber 100, porque nenhum investimento tem essa proporção de ganho. Como é que ele vai falar para os outros fazer isso ao invés dele fazer? Ele não ia querer nem sequer que os outros fizessem. É um engodo, uma mentira. E, na verdade, não é também a proposta de Deus. Nós, ao servir a Deus, o caminho do justo não é uma justiça voltada para mim, simplesmente centralizada, mas eu quero ver a outra pessoa bem, ver a pessoa bem-sucedida. Não é que as coisas convergem em mim, mas eu preciso ser uma pessoa que pratique a justiça e pratique o bem e fazendo as coisas também que agradam a Deus. Esse é o propósito. Você que está me assistindo, talvez você está até mesmo questionando e pensando sobre isso, mas eu quero ler um texto aqui nas Sagradas Escrituras, em Lucas capítulo 16, para aquele que pensa que as coisas começam aqui e acabam aqui, aí ela fica frustrada, decepcionada, e ela nem sequer quer trilhar o caminho da justiça. Mas o caminho da justiça é preciso que nós sigamos aquilo que o Senhor propõe na sua palavra. Eu vou ler no verso 25 que fala de um homem que viveu para esta vida e outro que viveu para Deus. Diz o seguinte, no acerto de conta: disse, porém, Abraão: filho, lembra de que recebeste os teus bens
em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu atormentado. Isso aqui é a história de Lázaro e o homem rico que vivia em regalia, uma vida cheia de desventura e etc., vivendo uma vida dissoluta, sem regra, o dinheiro, etc. E ele morre no acerto de conta. Então eu estou falando aqui sobre a diferença do justo e do ímpio, a diferença do justo e do perverso. Aquele que trilha o caminho da perversidade, ele pode às vezes driblar, ele pode camuflar, ele pode mascarar as coisas aqui nessa terra, mas há um tribunal divino, e da qual tudo nessa vida, se tudo que nós temos que preparar é preparar para essa outra vida, porque essa vida aqui é breve, a vida que passa rápido, como as Escrituras mesmo descrevem, que é como uma neblina, como um vapor, como uma planta que nasce, floresce, frutifica e amanhã ela morre. Ou seja, é tão breve, mas há uma vida, uma eternidade, e da qual nós precisamos de preparar. E muitas pessoas, na hora da morte, elas entram em pânico, entram em desespero, quando elas recebem um diagnóstico de que seus dias estão contados, etc. Ela fica, mas ela deveria ter preocupado, e devemos preparar, porque o cristianismo ele propõe essa transição desta vida para uma vida melhor e maior, da qual o Senhor disse que não haverá mais lágrimas, não haverá mais luto, não haverá mais choro, não haverá todas estas mazelas, mas Ele foi preparar um lugar aonde habita a justiça para mim e para você que acredita. Por isso que vale a pena trilhar o caminho da justiça e pautado nos ensinamentos do Deus eterno que nos fez com uma finalidade. Ele nos colocou aqui com um propósito. Nós não somos obra do acaso. Ele nos preparou, Ele nos deu, nos criou e nos deu este manual para que nós possamos conectar com Ele e preparar para essa vida vindoura. Com essas palavras eu quero finalizar, dizendo a você que há uma diferença entre o justo e o ímpio, nas suas obras e nas consequências. Pai Santo, eu me dirijo a Ti em oração nesse instante. Eu clamo a Ti por este que está me assistindo, que o Senhor possa usar esta breve meditação para despertar essa pessoa para as suas obras, para o caminho que ela está trilhando, e que ela possa medir as consequências mediante o julgamento que haverá da tua parte. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.